Olá a todos, boa noite, sejam muito bem-vindos. Estamos dando início a mais uma teleaula do nosso curso de administração, a disciplina de administração financeira e orçamentária. Início da semana, segunda-feira bastante animada, e nós vamos estar estudando hoje alguns conteúdos bastante específicos da área financeira e vamos tratar sobre cálculos. Então hoje nós vamos dar uma ênfase maior no nosso tema da aula de administração financeira, tratando dos alguns conceitos e ações práticas, voltada especificamente em leasing, cálculo do custo médio voltado a oportunidades, vamos falar um pouquinho de crédito e vamos também abordar algumas informações voltadas à análise de decisão, trabalhando especificamente dentro do fluxo de caixa, então impacto no fluxo de caixa. Esse é o contexto, particularmente, da nossa teleaula. Porém, antes de abordarmos efetivamente o contexto da tele, eu só quero mencionar duas questões bastante importantes. A primeira é que o nosso fórum está aberto, no qual contém já a participação, no caso foi levantado um questionamento para que nós possamos fomentar aquele questionamento. O intuito do fórum é criar debate, é levantar ideias, é apontar conceito e ao mesmo tempo, sendo possível, apontar soluções. Esse é o intuito maior de um fórum, nós apontarmos a orientação, levantarmos o que é aquele quesito abordado e ao mesmo tempo complementarmos, puxando de uma informação a outra. Por exemplo, o professor apontou a administração financeira em pequenas e médias empresas. O que é interessante alguém ir lá e postar informações voltadas à administração financeira dentro da pequena e média empresa, já destacando qual é a mesma funcionalidade dentro de uma média e pequena empresa e dentro de uma grande organização. Isso é só uma ideia, só um comentário. E o segundo fórum, que ele não foi fórum especificamente, mas foi uma informação que nós abordamos em postar, nós postamos essa informação por meio de tirar as dúvidas dos nossos alunos. Na nossa tele passada não foi possível responder todos os questionamentos do chat, por isso, com a ajuda da nossa tutora eletrônica, nós solicitamos as questões mais solicitadas no chat, montamos uma pastinha e colocamos no fórum. O que está acontecendo? Eu verifiquei, acompanhei o acesso de alguns alunos, de todos os alunos praticamente, os que colocaram lá eu visualizei, e foi comentado, professora, não consigo o anexo, não tem um anexo, não é possível abrir o anexo. É o seguinte, tem uma informação colocada neste segundo fórum, o primeiro é de debate, o segundo é para tirar dúvidas, um fórum que foi aberto especificamente do chat atividade da aula do dia 3/8. Então passa o mouse vai posicionar aquela mãozinha aonde é possível abrir o anexo. Vocês vão clicar na palavra resposta do chat de aula dia 3/8. Vão clicar, vai baixar um aplicativo, vai solicitar qual programa aquele aplicativo vai ser aberto. Coloca lá o Word. Pronto, vai ser aberta uma página do Word normal, contendo as questões que foram solicitadas em resposta e nós não tivemos tempo hábil para estar respondendo dentro da nossa aula. E o mesmo vai acontecer hoje. Não havendo tempo possível, não chegarmos a conseguir apresentar a resposta de todos os questionamentos, porque são bastante questionamentos que nós recebemos, fiquei muito feliz pela participação de vocês. Nós vamos abrir novamente um chat, vamos colocar no fórum novamente para que todos tenham acesso. Qualquer dúvida sobre as nossas aulas, qualquer dúvida sobre a nossa disciplina, fica aí a informação para vocês entrarem novamente em contato com tutores eletrônicos. Entrando em contato com os tutores eletrônicos, eles já encaminham, no prazo que eles têm, de 24 horas, para os professores, e nós estaremos em contato com vocês, ok? Prestem bastante atenção na aula de hoje, é uma aula que requer atenção. Então não converse com o colega do lado, volte-se especificamente a ter uma semana bastante animada na sua vida acadêmica. E vamos estudar comigo hoje? Vamos lá, vamos iniciar a nossa aula, vamos trazer o objetivo? Aqui nós estamos abordando o tema da aula, só reforçando, vamos falar de leasing, cálculo de custo médio de capital ou custo por oportunidade, operações
de crédito, financiamento, vão abordar alguma coisa sobre ele também, o impacto no fluxo de caixa. E o objetivo da professora Regiane, que vai estar aqui na presença de vocês falando, e o objetivo da nossa aula. O objetivo da nossa aula é trazer, primeiramente, uma discussão sobre a importância na qual nós realizaremos, muito obrigada, a tela que o professor estava solicitando, o objetivo da aula, discutir a importância da separação dos impactos econômicos e os impactos financeiros a partir de um investimento. O que é interessante nós entendermos primeiramente? Temos como foco hoje falar sobre leasing, mas como ênfase maior falar sobre investimento. A partir do momento que nós começamos a discutir impacto econômico e impacto financeiro, precisamos entender que o impacto econômico vai sempre voltar à questão de custos, vai sempre voltar à questão de lucros da empresa. Então, lucros, impactos econômicos, volta-se à questão do lucro da empresa. Que lucro é esse? Aquele lucro que não está sendo disponível como capital. Aquele lucro dentro da empresa que está investido em estoque ou maquinários. E dos impactos financeiros, propriamente dizendo, todas as questões que abordam ativo e passivo dentro de uma empresa. Segundo objetivo, nós vamos estar proporcionando o entendimento dos impactos dos financiamentos no fluxo de caixa. Então, vamos falar um pouquinho sobre fluxo de caixa. Quinto, sexto semestre de administração. Se eu não estou enganado, vocês já fizeram um estudo em fluxo de caixa, né, a demonstração do fluxo de caixa, uma das demonstrações utilizadas tanto no curso de Ciências Contábeis, Economia, bem como também de Administração. Então, o que nós vamos trazer o fluxo de caixa hoje é mencionar ele por meio do investimento, por meio de impacto financeiro, de financiamento, bem como também falar um pouquinho do leasing dentro do fluxo de caixa. Alguns termos técnicos serão utilizados no momento que nós estivermos abordando sobre fluxo de caixa. Vamos falar do conceito sobre leasing, vamos abrir a nossa teleaula falando especificamente sobre o leasing. Então, o que eu quero com esse slide? Que nós venhamos a entender o conceito do leasing. Ele vem mencionar para nós a seguinte informação. É uma operação em que o proprietário arrendador, empresa de arrendamento mercantil, de um bem móvel ou imóvel cede a um terceiro, que seria o arrendatário, o cliente ou possível comprador, o uso desse bem por prazo determinado, recebimento em troca de uma contraprestação. Então, reforçando, o leasing é uma operação entre o arrendador e o arrendatário. Porém, esse arrendador e arrendatário, ele vem ser construído por meio de um arrendamento mercantil. E o que seria esse arrendamento mercantil? Nós podemos conceituar numa outra palavra ou de uma forma um pouco mais simplificada. O arrendamento mercantil é um instrumento legislativo, aonde determina todas as funções do leasing. E o leasing, ele é um contrato. Contrato esse dividido pelo arrendador e o arrendatário. O arrendador é aquele que possui o bem e o arrendatário, aquele que faz a utilização do bem. Como ele é um contrato, dentro do seu contrato requer suas cláusulas e as suas cláusulas se faz as suas prioridades. Todas as cláusulas devem ser equivalentes ao que um contrato permite. Então, não pode, em momento algum, haver nesse contrato cláusulas abusivas. Mas o que seriam, então, essas cláusulas abusivas? Primeiramente, não há possibilidade, em qualquer momento, de apontar em um contrato de leasing, arrendamento mercantil, de repente, uma desistência de um arrendatário ou de um arrendador. Então, deverá constar nesse contrato cláusulas seguras, cláusulas comuns, não causando nenhum malefício a ambas as partes. Tudo bem? A construção do nosso contrato se dá por meio de um fiscalizador, que é o Banco Central do Brasil.
O Banco Central faz este acompanhamento. Nós sabemos que ele faz o acompanhamento por meio generalizado. Então, há uma padronização do contrato e essa padronização é que deve ser seguida. Cabendo ao administrador, então, fazer uma leitura prévia do contrato que está sendo aplicado, do contrato que está sendo adquirido. Há benefícios, há vantagens de um leasing, por exemplo, a partir do momento que nós compreendemos as suas divisões. As divisões do leasing se dá por meio do financeiro, leasing financeiro e o leasing operacional. Mas antes de abordarmos um pouquinho sobre o leasing financeiro e o leasing operacional, vejamos uns aspectos importantíssimos que deverá constar dentro do contrato. Dentro do contrato, nós precisamos ter a seguinte visão e o entendimento de que todo o contrato de leasing, ele equivale-se à sua construção e na sua finalização precisa estar abordado as seguintes opções. Então, o arrendatário dentro do contrato de leasing, ele precisa ter as seguintes opções para que ele seja caracterizado como leasing. O arrendatário ele poderá comprar o bem por valor previamente de contrato, um valor previamente contratado, ele poderá renovar o contrato por um novo prazo, lembrando que todos os contratos eles têm prazo, tendo como principal o seu valor residual, ou seja, que o valor do bem, valor residual, ele é considerado o valor do investimento, é o valor do bem. Nós podemos verificar e encontrar também em pesquisa sobre leasing o valor residual garantido, que equivale-se à mesma coisa, tá? Somente que ele tem essas menções aqui. O VRG, que é o valor residual garantido, ou devolver ao bem ao arrendador. Então, o contrato de leasing, qual é a sua caracterização? Ao final do contrato, precisa estar especificado as seguintes opções. O arrendatário, ele poderá comprar o bem pelo valor previamente contratado, ele poderá renovar o contrato, se assim for possível e permitido entre ambos, né, o contrato entre os dois, ou devolver o bem ao arrendador. Lembrando que essa é as opções que deve conter dentro do contrato. Qual é a diferença, então, entre o leasing financeiro e o leasing operacional? Especificamente uma. O leasing financeiro, ele é aquele contrato de arrendamento mercantil elaborado já com intenção de aquisição do bem, ou seja, o arrendatário já está se manifestando a possibilidade da compra daquele bem, ou seja, ele já está se manifestando que isso poderá acontecer no final do contrato. Então se faz um leasing financeiro. Já o leasing operacional, a princípio não há qualquer intenção de compra. Não há menção nenhuma do arrendatário que irá adquirir o bem, que o bem poderá ficar com ele ou que ele tenha interesse no bem, ok? Então essa é a diferença entre o financeiro e o operacional. Professora, qual que é o melhor? Taxa de juros, os dois são os mesmos. O importante é saber qual a intenção da empresa. De repente a empresa fazer uma operacional é para ela vantajoso e depois tomar a decisão em fazer a aquisição do bem. Ou, se realmente aquele bem é tão importante a empresa obter, já enfrenta então um leasing financeiro. Quando nós falamos em leasing, contrato, sabemos o que é um arrendador, o arrendatário, sabemos as opções que precisam conter no contrato, sabemos que esse contrato não pode em nenhum momento obter cláusulas abusivas e não poderá haver desistência nem do arrendatário nem do arrendador. Cabe a nós sabermos, então, que prazos são esses apresentados. Quais são os prazos exigidos do contrato de leasing? Vamos lá, vamos dar uma olhadinha no nosso slide? Prazo de arrendamento. O prazo mínimo de arrendamento é de 2 anos. Então, mencionamos aqui 2 anos para bens com vida útil de até 5 anos. E de 3 anos para os demais. Então, o que eu preciso entender no contrato de leasing, reforçando essa informação? Prazo mínimo de arrendamento será sempre de 2 anos para bens com vida útil e de até 5 anos,
é de 2 anos para bens com vida útil de até 5 anos. Então, pensem num bem que a sua depreciação ocorrerá em até 5 anos. E de 3 anos para os demais. Em exemplo, colocamos aqui, o prazo de veículos, por exemplo, é de 24 meses. Então, veículos, 2 anos, contrato de leasing, equipamentos imóveis, é de 36 anos, bem com vida útil superior a 5 anos. Existe também a modalidade de operação denominada leasing operacional, em que o prazo mínimo é de 90 dias. Aqueles equipamentos ou aquele material que é preciso que a empresa obtenha, porém não é necessidade naquela operação adquirir. Por isso, é um prazo curto que ele irá utilizar, então realiza-se um leasing operacional num prazo de até 90 dias. Aí vai muito da necessidade da empresa e depende de que tipo de maquinário ou mesmo que tipo de equipamento que ela está necessitando. Lembrando que é sempre equipamentos de pequenos, ok? Não são equipamentos com grandes valores. Vamos dar continuidade. Outras informações importantes, somente para reforçar, novamente eu quero comentar com vocês que quem fiscaliza, o órgão fiscalizador de leasing, dos contratos de leasing, é sempre o Banco Central do Brasil. Essa quitação por antecipação dos prazos estabelecidos está na Resolução 2309 de 1996, onde implica a descaracterização da operação, ou seja, uma operação de leasing quitada antecipadamente. Então, a possibilidade dessa ação está aqui nessa Resolução 2309 de 96. No leasing não é pago o IOF, apesar de ser uma operação financeira, não é pago o IOS, o pagamento de imposto. A esse contrato será sempre o ISS, ok? Compreenderam a primeira parte? Que nós trouxemos essas informações conceituais de leasing, um pequeno entendimento sobre os principais aspectos. Vamos entrar numa atividade para vocês contribuírem com a teleaula. A professora está falando muito rápido, nós estamos com bastante conteúdo, então a professora vai dar uma aceleradinha, vocês me acompanhem. Se ficar difícil, vocês assistam a teleaula depois novamente, eu passo o e-mail para a professora que ela responde, tudo bem? Vamos para a nossa atividade. Por que o leasing é interessante em termos fiscais para as empresas? O que ele tem de diferente em relação ao financiamento comum? Responda para mim por meio de entendimento geral desse assunto. Nós vamos entrar complementando a ideia de vocês e ao mesmo tempo explicando por que ele é vantajoso, se é que ele é vantajoso, e o que ele tem de diferente num financiamento. Rapidinho, já voltamos.
Temos a resposta de Uruguaiana participando aqui conosco. Um grande abraço ao nosso Polo que está aí encaminhando essa participação da nossa atividade. A resposta de Uruguaiana tem a opção de aquisição ou renovação de um contrato de bem. Essa é uma das vantagens, né? Parabéns pela resposta. Se tiver mais qualquer outra participação, é só ir complementando que a professora vai falando. Só para explicar essa informação que nós trouxemos aqui, e para complementar que Xaxim também está participando conosco, Santa Catarina, um grande abraço. Pode optar em ficar ou não com o bem no fim do contrato, não pode ter cláusulas abusivas, o leasing não incide IOF, o imposto é pago é o ISS, postergação de impostos. Xaxim, obrigada pela resposta bastante completa, né? Veio assim resumir um pouquinho o que nós trouxemos de introdução à teleaula. Obrigada. E complementa, né? Uma resposta bastante complementar essa. Só aumentar um pouquinho de informação que Xaxim veio trazer para nós como resposta, está correto? A vantagem do leasing também, além dessa opção, sendo a aquisição do bem ou não, ele é barato, ele se torna um contrato mais barato no mercado, ele pode ser depreciado, e também pode estar sendo deduzido de impostos. Imposto de renda nós utilizamos na base de dedução no cálculo de imposto de renda da pessoa jurídica. A outra possibilidade também é o que este leasing, ele pode vir a virar um financiamento. Então, o leasing, ele pode vir. Qual é a diferença do leasing e do financiamento? É a aquisição do produto, essa aquisição do produto por juros e taxas mais baratos. Então, eu posso brigar no mercado por um valor mais barato e poder adquirir o leasing, adquirir o bem, ok? Obrigada pela participação de vocês. Vamos dar continuidade à nossa teleaula. Vamos falar agora sobre os principais parâmetros de decisões de financiamento. Dentro desses leasing, tá? Ainda estamos continuando a falar sobre o leasing, porém agora nós iremos trazer as especificações de financiamento. Então, aquelas abordagens que nós necessitamos para avaliação. Então, primeiro, para os principais parâmetros da decisão de financiamento, nós precisamos atentar. Se o custo médio de capital estiver proporcionando resultados maiores do que o próprio custo, novos investimentos podem ser feitos se. Então, precisamos primeiramente conhecer o custo médio do capital proporcional. Então, eu preciso avaliar o custo médio do capital, com base desse custo médio do capital, verificar se realmente eu necessito de um novo investimento. E eu preciso me atentar em dois pontos. Se houver a demanda para a alavancagem da produção, e em segundo momento, não houver a necessidade de redução de preços para colocar os produtos adicionais no mercado e assim reduzir-se ao resultado final. Entender. Primeiro, eu avalio a decisão de um financiamento, do investimento, com base no custo médio do capital. Então, eu vou avaliar o percentual de um custo de capital. Então, eu vou aplicar um valor de mercado, capital, investimento. Vamos lá, R$10.000, suposição. Hipótese. Daí eu vou aplicar um percentual de custo em cima dele. O mercado determina que equivale-se a 10%, a 12% ou 15%. Se ao avaliar o investimento que eu estou aplicando, que eu estou realizando, perceber entre os meus cálculos, entre as minhas análises, que o investimento ele não está tendo um retorno de 10%, um custo abaixo, ele passa a ser um investimento inviável, um projeto inviável. Então, o financiamento ficou muito caro, esse financiamento mais caro, então, provavelmente não é um bom negócio. Nós precisamos atentar à necessidade, à demanda para o produto. Primeira informação que eu levanto. Realmente, o mercado está necessitando deste produto que eu estou ofertando? Segundo momento, quando eu aumento ou quando eu realizo a necessidade do mercado, eu mexo em redução de preço. Nunca vou jogar no mercado o preço que foi definido ou que realmente deveria ser cobrado em cima dos meus custos. Com isso, eu vou aumentar a produtividade, redução de custos, resultado final,
baixo lucro, eu vou ter uma redução de lucro. A empresa, ela comporta manter esse período, ela tem capital de giro para se assegurar durante um determinado período até ela conseguir ter um reajuste de preço. Então, essas são informações nas quais você, futuro administrador, deverá avaliar no momento de decidir entre financiamento ou leasing, ok? Isso é, de repente, um investimento, o custo médio de capital, ele torna-se um custo viável, ele é um custo barato para a empresa, o financiamento está mais barato que o custo da empresa. Por isso, é necessário buscar o chamado mix de financiamento aplicado na aula passada. Então, estudo sobre mercado financeiro que eu trato, instituições financeiras e possibilidade de captação de recursos de terceiros. Tudo bem? Então, acompanhar diretamente o contrato que está sendo aplicado ou que será aplicado à organização. Vamos falar agora do custo médio de capital, vamos entrar nele propriamente dizendo, vamos passar para o nosso próximo slide. O custo médio de capital é importante para verificar a eficácia da captação de recursos. Essa metodologia, ela é muito simples e ela é considerada como média ponderada dos custos. Professora, não entendo custo de capital, não conheço custo médio de capital. Pois bem, vejamos o nosso próximo slide, no qual demonstraremos qual é a base para calcular esse custo médio de capital. Primeiramente, precisamos ter em mente a seguinte informação: a construção do custo médio de capital, ele vai sempre equivaler ao passivo circulante da empresa, que é exatamente a origem dos recursos. Ativo, aplicação, origem, recursos. Então, recursos aplicados da empresa vai sempre estar em destaque no passivo circulante. Neste caso, uma chamada fatia do patrimônio, onde nós distribuímos aos fornecedores 240 mil, financiamento 180 mil, empréstimo 120 mil e qualquer outra obrigação por 60 mil. A soma deste grupo do nosso balanço patrimonial é de 600 mil. E para calcular então o meu custo médio, eu vou então passar para o cálculo efetivo, o cálculo especificamente do custo médio de capital. Neste caso aqui, a professora vai estar sempre comentando com vocês exatamente como que essa construção da tabela ela está estruturada. A primeira informação, o quadro, ele tem que ser acompanhado com as informações do passivo circulante anterior, mais a tabela que envolve o custo de capital, para que vocês possam compreender. Então, voltando ao slide anterior, eu sempre vou estar trabalhando com os... Não, o próximo, esse mesmo, obrigada. O outro. Eu vou estar sempre trabalhando com esse slide e o próximo slide, para estar explicando para vocês como que é preciso calcular o custo médio de capital. Primeiro, nós precisamos promover uma análise, na qual nós vamos pegar a primeira informação nossa, que é o passivo circulante em 600 mil. No próximo slide, nós temos a nossa proporção de 100% no passivo circulante de 600 mil. E aqui, nós depois, então, calcularemos o custo proporcional. Propriamente dizendo, eu tenho aqui os meus fornecedores. Podemos passar somente para o próximo slide? Volta. A professora só quis consultar se existia uma outra tabela estruturada para simplificar essa explicação. Vamos lá. Abaixo dos passivos circulantes de 600 mil, nós temos uma informação de fornecedores. Essa informação de fornecedores nos diz que equivale a 240 mil. Após essa informação, nós temos o custo, que é de 2,5%.
Esses valores, eu queria bem destacar para vocês que esses valores de 2,5%, de 1%, de 3,5%, de 0%, são valores didáticos. Então, num cálculo de custo médio de capital, os percentuais encontrados no custo são valores didáticos, valores aplicados. O que vocês irão calcular é a proporção e é o custo proporcional. Queria só tirar essas informações aqui, porque elas vão fazer base para os nossos cálculos, porém ela teria que estar ao meu lado esquerdo e não ao nosso lado direito. Vamos tentar entender. Se a primeira informação trata dos meus fornecedores a 240 mil, assim, a nosso custo é de 2,5, para calcular essa proporção que está aqui apresentada para vocês, foi feito o quê? Nós pegamos fornecedores, vou escrever aqui, pegamos o seu resultado, que é de 240 mil, vamos dividir pelo passivo circulante total, que é de 600 mil. Então, a divisão de 240 mil para 600 mil é igual a 0,40 ou 40%. Não esqueçam de multiplicar por 100. Então, fiz a divisão do meu passivo circulante total dividido pelos meus fornecedores, que é de 240 mil. Achei 40%, a proporção que eu preciso apresentar no meu custo médio de capital. O meu segundo cálculo, eu vou fazer do financiamento. Financiamento, vamos ver aqui, está sendo possível. Financiamento, aonde eu vou dividir 180 mil, que é o valor do financiamento, que está na tabela anterior, ou aqui, se vocês quiserem destacar para cá, dividido por 600 mil. Fiz a divisão, 180 por 600 mil equivale a 30%. Multipliquem isso por 100, ok? Para encontrar o percentual. Depois nós temos empréstimos. Vamos jogar empréstimo aqui em cima. Empréstimo. O empréstimo é de 120 mil dividido por 600 mil. Opa! Tá? Vamos sempre dividir pelo passivo total, passivo circulante total. Sempre essa divisão que nós estaremos fazendo. Resultado aqui, a professora vai colocar aqui embaixo, de 20%. A professora deu 0,20, multiplica a 100. Encontramos o percentual. Tá? Neste caso aqui nós temos as obrigações, ela está em 60 mil dividido por 600 mil, encontramos os 10%. Compreenderam como que nós encontramos a base da proporção? Vejamos então o cálculo agora do custo proporcional. Então o cálculo do custo médio ponderado, ele se dá pelas estruturas do capital de terceiros, estrutura do capital de terceiros dividido pelo passivo circulante. Então, achamos a proporção do nosso custo. Agora, vamos achar o custo proporcional. Eu tenho os meus fornecedores, que foi 240 dividido por 600, eu encontrei 40%. Eu vou encontrar agora que o meu custo sobre os fornecedores foi de 2,5. 2,5, eu vou multiplicar aos meus 40%, que vou encontrar um resultado de 1%, ok? Professora, calculadora simples essa aqui, viu, meus caros alunos? É uma calculadora simplificada. Eu vou pegar, vamos repetir aqui. Fornecedores, 240 mil, dividido por 600 mil, encontro 40%, 0,40, multiplico a 100. Vou calcular o custo proporcional, 2,5, valor aplicado. Valor e não foi, nós fizemos uma projeção, esse valor é dado, né? Esse valor é didático, esse valor é uma suposição.
Então, 2,5 multiplicado a 40, nós vamos encontrar um resultado de 1%. Financiamento, mesmo cálculo. Vamos lá? Financiamento, nós temos 1% a ser trabalhado. Então, 180 mil dividido por 600 vai ser igual a 30%. Eu tenho um custo de 1%. Vou multiplicar meu 1% a 30%. Resultado vai ser de 0,30. Tá ok? Repetindo, financiamento 180 mil dividido por 600 igual a 30% na divisão. 1, que é o meu custo, um percentual do meu custo, vezes 30%, resultado igual a 0,30. Empréstimo, sigo o mesmo raciocínio. Vou pegar 120 mil, dividir por 600 mil, encontro 20%. Depois eu encontro 3,5 de custos no percentual, vezes 20%, é igual a 0,70%. No caso das outras obrigações, como nós não temos um custo aplicado, que o custo aplicado é igual a zero, então não há cálculo de custo proporcional a ser encontrado. Para encontrar o custo proporcional total, nós fazemos a soma. Os nossos fornecedores foi de 1%, o nosso financiamento foi de 0,30% e o nosso empréstimo de 0,70%. A soma dos três dá uma proporção de 2%. Compreenderam? Ou foi um pouquinho difícil de entender? Nosso slide deu uma certa... trouxe um pouquinho de dificuldade. A professora concorda com vocês, se alguém veio a mencionar isso, o correto seria ter todas as colunas bem juntas para que vocês pudessem de forma didática entenderem. Tentei fazer o máximo possível para uma explicação clara e objetiva. O que vocês precisam compreender é que o passivo circulante ele tem o seu total. Com base no seu total é que nós faremos a divisão dos demais grupos do passivo circulante. Essa divisão dará a primeira proporção. Depois, nós buscaremos o custo apresentado didaticamente, 2,5%, 1%, 3,5%, no qual nós multiplicaremos entre 40 e 20 vezes 3,5%, que foi o caso de empréstimo, 1 vezes 30%, que foi o caso de financiamento, e fornecedores 2,5 vezes 40%. Essa multiplicação nós encontraremos o custo proporcional para cada capital de terceiros, cada custo médio de capital aplicado. A soma do resultado, do último resultado, é o total do custo proporcional. Se foi possível vocês compreenderem, por favor, passa no chat para a professora, porque senão a gente vai continuar explicando um pouquinho mais sobre essa informação, porque ela é muito importante que vocês compreendam. Eu vou chamar uma atividade, juntos nós vamos realizar essa atividade para podermos entender efetivamente. Então vamos lá. A primeira atividade, ela trata uma informação mais reflexiva, tá? Reflitam e depois respondam. Se o custo médio de capital de terceiro resultar em 2% e o resultado marginal, ou seja, o que é resultado marginal? Além do lucro, eu tive um lucro, eu tive umas despesas operacionais, um custo operacional, eu recebi além do que havia projetado, então eu ganhei mais. Então o resultado marginal das operações executadas a partir desses recursos estiver em torno de 5%. Então, o custo médio do capital de terceiro resultar em 2% e a sua excedente for em 5%. O que vocês sugerem? Sugerem nova captação de recursos sem qualquer outra análise? E por quê? Há realmente necessidade de uma nova captação de recursos sem análise, sem qualquer outra análise, só essa análise superficial de que custo de capital médio antes era de 2%, agora passa a ser 5%, então é bom, eu não preciso de analisar mais nada, posso ir direto só nessa informação? Respondam para mim, também de uma forma breve, já voltamos.
O professor acabou de sair lá do chat. Vi que vocês ficaram bastante confusos com a atividade, pediram para que fosse explicado novamente, disseram que não compreenderam do que nós apresentamos. O que eu optei então? Nós temos uma próxima atividade, essa próxima atividade seria que vocês iriam realizar ela sozinhos. Eu ia solicitar a segunda parte da atividade, na qual vocês iriam realizar ela sozinhos. Só que eu vou calcular essa atividade junto com vocês, porque o slide ele está completo na atividade. Na explicação, o nosso slide quebrou. Né? A nossa equipe desmembrou em 2 momentos, no entanto, para entendimento didático, teria que ser em um único momento. Mas não tem problema, nós vamos, na próxima atividade, resolver ele junto a vocês. Vamos lá. Carazinho está comentando, fazendo uma pergunta. Qual é a finalidade do custo médio de capital e qual a informação que ela nos passa sobre a empresa? Carazinho, é o seguinte, o custo médio de capital, ele avalia a projeção de investimento, bem como a análise de aplicação do retorno à empresa. É um excelente ferramenta na decisão financeira, ou seja, não há como trabalhar na área administrativa sem utilizar essa informação. Então, com o percentual encontrado, com o cálculo do custo médio de capital encontrado, define-se por vezes o retorno de uma empresa, o capital investido em cima do retorno no qual a empresa ela tem como obtenção, ok? Ele aplica um capital, existe um percentual que deve ser retornado aos proprietários. Então, em cima daquele capital, calcula-se o custo médio de capital. Tudo bem? Vamos à nossa atividade? Juntos nós vamos estar resolvendo essa atividade para que vocês possam compreender talvez melhor o que nós queremos explicar. Então, o custo médio de capital de uma empresa com base nas informações abaixo. Primeira coisa que vocês têm que calcular, saber qual é o tipo de operação. Então, aqui é o passivo circulante, ok? Vou colocar aqui embaixo, mas aqui é o passivo circulante. O total do passivo circulante precisa compor o cálculo do custo médio. Então, eu tenho 60 mil em empréstimo, mais 40 mil de financiamento. O total do meu passivo circulante vai ser de 100 mil reais. Tudo bem? Até aqui? Então, eu tenho um passivo circulante no total de 100 mil, desmembrado a empréstimo de 60 mil e financiamento de 40 mil. No exercício anterior, a taxa, que aqui está sendo apresentada, veio desmembrada com a palavra custo. Esse percentual, ele é encontrado na empresa, sim, para quem fez o questionamento se este era um valor hipotético ou se este é um valor real. Didaticamente, a professora montou por valores hipotéticos, porém, este percentual é calculado e desmembrado dentro dos departamentos, dentro da empresa. Então, em cima de 60 mil, com base no custo de capital da empresa, propriamente dizendo, a empresa tem um custo aí de 1%. Então, proporcionou em cima do capital social dessa organização. Porém, nesse momento, esse valor está sendo dado a vocês. Vocês não irão encontrar este percentual. Esse valor precisa ser apresentado. Agora, eu vou calcular o custo médio do capital. Eu vou pegar, primeira informação, o meu empréstimo de 100 mil. Desculpa, o meu empréstimo de 60 mil. Tá? Vamos lá, empréstimo de 60 mil dividido ao meu passivo circulante, que foi de 100 mil, tá? Vamos lá, passivo circulante, 100 mil reais. A taxa que passa a ser a palavra custo. 100 dividido por 60, nós encontramos, então, 60%. Passamos, então, ao próximo cálculo, financiamento. Financiamento, eu tenho 40 mil, vou dividir ele a 100 mil, encontro 40%. Até aqui tudo bem?
Até aqui entenderam? O que a professora fez? Peguei o passivo circulante total, dividi por 60 mil. Então, 60 mil dividido por 100 mil. Valor de empréstimo dividido por 100. Depois, pegamos o financiamento, 40 mil dividido por 60 mil, encontramos 40%. Calculamos agora o custo proporcional. É o meu 60 mil que eu vou estar multiplicando. Eu tenho o resultado de 1 vezes 60%. Quanto que dá 1 vezes 60%? Olha, professora, cálculo simples, 0,60. Peguem a calculadora, 1 vezes 60%, 0,60. Da onde eu tirei esse 1? Valor apresentado, valor que vai estar no exercício da prova, valor que vai estar numa atividade, valor que a contabilidade vai passar para a administração. Então, não há que encontrar o custo proporcional uma vez que ele foi apresentado. Precisa o custo generalizado, né? Precisa encontrar o custo médio proporcional. E o custo médio proporcional nessa situação é de 60% em proporção geral e proporcional na média é de 0,60. Segundo momento, segundo cálculo, 2% vezes 40%, que é a proporção apresentada para os financiamentos, ou seja, nós temos então 2 vezes 40%, 0,80. Opa! 0,80. O resultado é a soma dos dois. Depois nós pegamos resultado. Vamos colocar aqui. É o 0,60 mais 0,80 é igual a 1,40. O resultado é de 1,40 neste exercício. Houve, assim, informações mais claras agora da atividade? Reforçando, vocês precisarão encontrar o valor do passivo circulante total, realizar a divisão dentro das contas apresentadas do passivo circulante, que é as contas utilizadas no custo médio da empresa, custo médio de capital de terceiros. Encontrarão a proporção entre aquelas contas e depois multiplicarão aquele resultado pelo custo proporcional do capital de terceiros apresentado. Então, o valor que vai ser apresentado. Depois, o resultado final, que vai acontecer a proporcionalização. Proporcional ao custo. Então, vocês calcularão em 3 momentos. Primeiro momento, a divisão, proporção geral. Segundo momento, a multiplicação. E o terceiro momento, a soma do resultado. Compreenderam? Se houver qualquer dúvida nessa atividade, eu vou me disponibilizar de novo, ir para o fórum e colocar passo a passo para vocês. Eu só peço que vocês realmente participem, que vocês façam o comentário, façam o exercício. Ele não é difícil, ele só precisa que vocês pratiquem. Realize a prática do exercício que vocês estarão compreendendo ele, tudo bem? Vamos continuar então nossa aula e vamos falar agora sobre os comparativos de análise financeira. Uma coisa vai sempre puxar a outra dentro da nossa aula de hoje, tá? Então, um entendimento sobre o leasing, que trouxe um entendimento sobre o cálculo do custo médio ponderado aqui, calculado, de uma forma na qual nós tentamos ser o mais claro possível. Professora, não houve compreensão, preciso que vocês calculem, preciso que vocês assistam a aula novamente, assistam o exercício. Professora, assisti a aula inteira, eu já assisti, eu não quero assistir de novo, eu já entendi, mas eu preciso somente praticar o exercício. Então, lá no momento do exercício, entra lá na nossa videoaula e pega o momento do exercício, escutem o momento do exercício, não visualizem, somente vão escutando. Passo a passo eu vou colocar no fórum, peguem depois, façam uma impressão se possível for, se não for, façam o cálculo lá na mão mesmo, ou joga direto no Excel, se quem tiver habilidade com o Excel. Esse cálculo, ele é simplificado, é trabalhado com calculadora simples, para não causar maiores dúvidas e maiores desentendimento de informação.
tá bom? Mas fiquem, assim, bastante atenciosos para que o que vocês não compreenderam agora do curso não venha refletir nos demais conteúdos. Tentam somente assimilar. Custo médio de capital de terceiros. E custo médio de capital de terceiros me levará a uma decisão de financiamento ou uma decisão de leasing. Custo médio de capital de terceiros vai demonstrar para onde o capital de terceiros, o custo do capital da minha empresa está indo. Capital de terceiro vai abranger a empresa para que ela busque mais recursos ou simplesmente mantenha com os projetos que ela já existe. Visão crítica. Eu agora passo a ter uma visão crítica porque eu passo a decidir, passo a apontar decisões. E nesse apontamento de decisões eu faço análise. E vamos lá, a nossa primeira análise. Dentro do nosso slide, nós vamos fazer esses comparativos de análise financeira. E dentro de um comparativo de análise financeira, nós buscamos a seguinte simulação, onde nós demonstramos uma situação hipotética, mais uma situação de uma organização hoje. Uma situação chamada situação real, onde nós construímos a operação antes do crédito, ou seja, antes da decisão de financiamento da empresa. A empresa, se ela realizar um financiamento, será que realmente ela vai trazer agregações aos seus valores? A receita atual líquida da empresa, ela equivale a 1.200.000. O custo variável dela é de 600 mil. A sua margem de contribuição, uma vez sendo receita líquida menos custo variável, então também é de 600 mil. Subtraindo o seu custo de despesas fixas, que hoje é de 480. A empresa não tem depreciação, não realizou investimento, não tem leasing aqui apresentado. E seu resultado antes do imposto de renda é de 120 mil. Seu percentual de imposto, do imposto de renda e da contribuição social do lucro líquido é de 24%. Isso quer dizer que o IR é de 15% e a contribuição social de 9%. Este é um percentual geral, onde o professor simplesmente somou as duas informações e aplicou como a sua base de 120 mil. O lucro líquido da empresa, então, nesse momento, é de 84 mil. Em projeção, a empresa tem, então, como próxima a avaliação, fazer o comparativo entre a proposta de investimento. Uma empresa está estudando, então, a fazer um investimento cuja duração é igual ao prazo de financiamento, ou seja, não há valor residual. Não há, então, o valor a ser depreciado. O total daqui do próprio investimento, ele já é depreciável. Então, deprecia-se o valor total. Valor do financiamento ou do investimento é de 105 mil. A sua taxa de juros é de 1,2. Nós temos uma proporção de pagamento para 12 meses. Primeiro vencimento, 30 dias. Quer dizer, então, que a parcela será de 9.447,42. Meus queridos, caros alunos, primeira informação. Esse valor, ele não tem valor residual, ou seja, não vai ser depreciável. O valor, o financiamento todo adquirido, 105 mil, ele é depreciável. Então, se deprecia de um modo geral, por cima com base nas suas parcelas. Então, nós vamos, então, estar construindo uma projeção de uma demonstração, podemos levantar com uma demonstração de resultado de exercício, aplicando a margem de contribuição, na qual nós incorporaremos o valor do financiamento, que é o 105 mil, na base de depreciação, propriamente dizendo. O cálculo para encontrar a parcela de 9.447,42 não será demonstrado. Por quê? Para encontrar essa parcela, nós calculamos na HP12C. Vocês podem calcular por meio do prazo médio do PMT, da HP12C, ou diretamente no próprio Excel, né? No aplicativozinho lá do Excel, que apresenta calculador PAG,
PEG ou alguma coisa assim dentro do Excel. Eu utilizo muito o HP. Utilizo o cálculo do PMT. Isso é cálculo financeiro, matemática financeira. Por isso que a professora não vai adentrar esse assunto. É assunto que já foi apresentado a vocês por meio de seminário, por meio da própria disciplina. Então, cálculo de PMT vocês já têm. O que precisa ser analisado é a proposta de investimento, que é a parcela que nós estamos apresentando no valor de 9.447,42. Tivemos a primeira simulação, onde nós apresentamos a simulação na atual realidade, sem o investimento. Vejamos então agora com o financiamento realizado. Com o financiamento realizado, nós estamos então estruturando o projeto, apresentando, no caso, os valores atuais, e nós temos os valores projetados. Podemos passar para o nosso próximo, e aqui os nossos projetos, né, os valores projetados. Os projetados é uma receita líquida de 1.464.000. O custo variável de 732, a sua margem de contribuição de 732.000, o custo de despesas físicas de 480, então ele se manteve, não houve alteração. Incluímos a depreciação, 105.000, valor do financiamento, valor do investimento, por isso esse valor é um bem depreciável por inteiro. Temos a informação de encargos financeiros. Professora, como você encontrou o valor de encargos financeiros? Atenção ao cálculo, vou colocar aqui, de encargos financeiros. Como que a professora encontrou esse valor? Primeiro eu fiz o seguinte cálculo. Se nós temos uma parcela de 9.447,42, nós vamos multiplicar isso a 12. Multiplicando a 12, nós vamos encontrar 113.369,04. Podem calcular, tá? Que vocês vão encontrar este resultado. Nós temos um investimento de 105.000. Então, pegamos 113.369,04 menos 105.000. O resultado é de 8.369,04. Isso é o valor residual, tá? No caso aqui nós lançamos 0,5, 0,4. Aí é uma questão de arredondamento. Temos o resultado antes do imposto de renda, a subtração dos seus lucros e despesas, o valor de 138.630,05. Resultado do imposto a ser pago no valor de 41.589, o resultado líquido, então, na projeção, no custo, no projeto, né, de investimento, 97.041,67. O custo de oportunidade para a análise do investimento é de 12%. Todo investimento, ele é definido com base no atual e no projetado. E no atual e no projetado é apontado qual é o percentual de retorno dos seus sócios, qual é o custo de oportunidade daquele determinado investimento. Nesse caso, nós estamos apresentando um percentual de 12%. Percentual esse que deve ser definido entre os seus sócios ou pelo que o mercado define. O mercado aponta seus juros bases, né, os juros que nós já conhecemos, taxa Selic, taxa da TLPJ e entre outros encargos financeiros que fizerem parte de composição de juros. Tá bom? Vamos continuar somente para completar a ideia, só para fechar essa projeção de resultado após o investimento que foi de 97.041,67 de lucro líquido, vincula então que o resultado gerado, podemos continuar na mesma slide, que o resultado gerado representa o incremento do lucro mais o valor pago pelas prestações durante o período. O que quer dizer isso exatamente? Nós tivemos anteriormente, então, uma construção de um valor total aonde nós tínhamos 84.000 de lucro.
Hoje, nós temos, então, 97.041,67 de lucro líquido. O valor atual, que é a diferença entre 84.097,041, é exatamente 13.041,67. Esses 13.041, que é a diferença do lucro líquido da primeira simulação do valor atual de 84, menos a subtração de 97.041, é exatamente o chamado lucro marginal, ou seja, o valor que foi acrescentado para quando a empresa realiza um financiamento, quando a empresa realiza um investimento. Nesta proporção, nós podemos assegurar que o investimento ele começa a ter os seus lados positivos de análise financeira de uma administração financeira. Porém, não termina aqui. Continua a nossa análise, continua a nossa compreensão. O que aconteceu primeiro? Apresentamos a primeira simulação de uma empresa atual, seus resultados atuais. Segundo momento, calculamos um investimento com base na sua parcela. Fizemos um PMT, lá encontramos as parcelas que a empresa precisará pagar para adquirir um financiamento no valor de 105 mil. Adquirindo esses 105 mil, a empresa ainda tem um lucro marginal, ou seja, ela recebe além do que a sua projeção apresentou. Ela consegue ter um retorno maior. E este retorno maior ele é apresentado quando nós fazemos o chamado ingressos mensais do lucro marginal. Quando nós vamos estudar esses ingressos. Vamos lá para o nosso slide de novo. O que nós precisamos assim construir dentro deste nossos ingressos mensais do resultado marginal? Primeiro é entender da onde vem o valor de 126.410,71. Bom, nós temos uma parcela de 9.447,42 que multiplicado a 12 é igual a 113.369,04. Até aqui vocês já conhecem. O resultado da aplicação do investimento com o atual dá uma diferença de 13.041,67, ou seja, o lucro marginal. O lucro marginal aqui é de 13.041,67, que é 84 mil menos 97.041,67, que é exatamente o lucro líquido. A soma entre os dois é exatamente 126.410,71. Ou seja, encontramos então o resultado gerado, que é de 126.410,71. Podemos dizer que ele então é o total do bem, ou seja, 103 mil, total do bem, mais os juros pagos sobre ele. Juros pagos sobre ele. E o que nós vamos... Voltando. Ok? O que nós vamos, então, construir? Podemos voltar? Passamos? Tá. Encontramos aqui, então, este valor de 126 mil desmembrado em 12 vezes. Ele foi construído desmembrado em 12 vezes. Para redistribuir este valor mensalmente, a empresa, então, ela foi ingressando 10.534,23 por mês. Numa avaliação do custo de oportunidade, nós encontramos, então, a base de 118.563,63. Esse é o VPL, é o valor presente líquido, ou seja, aquele valor de análise do dinheiro que vai acontecer futuramente. Então, o VPL são cálculos específicos. Porém, em continuidade a essa própria planilha,
nós temos o ingresso, que foi de 10.534,23 mensal, e a saída de 9.447,42, que foi exatamente o pagamento das parcelas, somando os 113 mil que nós apresentamos. E o resultado entre 10.534,23 menos 9.447,42 dá o resultado, então, na nossa próxima planilha, de 1.086,081 mensal, totalizando a finalização 13.041,47, ou seja, a sobra. O que nós vamos avaliar? Vamos ter que fazer o VPL dos ingressos, o VPL das saídas, vamos fazer o VPL dos resultados, diante ao custo de oportunidade no qual a empresa ela está trabalhando. E aqui, tanto a rentabilidade, considerando o VPL, quanto o próprio custo de oportunidade definido pela empresa, são de 12%. Então, a análise deste retorno, ela está igual. O VPL é o valor presente líquido no qual o resultado, o dinheiro que a empresa irá trabalhar no futuro. Então, aquele projeto que está acontecendo e que a empresa está fazendo análise do custo dele, se está sendo viável ou não, se vai dar retorno à empresa ou não e qual é o percentual desse retorno que ele pode vir, a empresa pode obter. Custo de oportunidade é o percentual definido pela empresa ou pelo mercado. Este custo de oportunidade, neste exemplo que nós fizemos, bem como também a próprio VPL, né, o percentual do VPL, considerando este retorno, são equivalentes, são iguais. Os dois dão 12%. O que o administrador precisa avaliar? Se realmente esse projeto, ele precisa dar sua... É interessante continuar com ele, porque não está tendo em retorno financeiro para os sócios grandes resultados. Ele está tendo retorno econômico, lucro marginal, retorno econômico para a empresa, mas em retorno para a maximização da empresa, agregar valores aos proprietários, no momento este projeto não é viável. Tá certo? Difícil de entender um pouquinho? Ficou um pouquinho duvidoso? Percebam que foi valores que nós fomos juntando, passo a passo que nós fomos realizando para que vocês possam entender. É importante vocês reverem, a professora vai disponibilizar passo a passo no quadro, não se preocupe com isso, ok? Vamos dar continuidade? Vamos puxar para a próxima informação, somente para completar este contexto que nós estamos aqui trabalhando. É importante que, além do custo, nós possamos analisar que, como se pode observar, essa taxa de retorno do investimento é equivalente à taxa de corte, ou seja, o custo de oportunidade de 12%. Outros aspectos que nós precisamos analisar em um projeto: se o risco da não realização do resultado projetado, se há risco da não realização do resultado projetado. O impacto do mercadológico do não investimento, verificar a questão do impacto, né, do mercado propriamente dizendo. O risco do mercado do não pagar o novo preço do produto, verificar então se realmente o produto pode ser aceito no mercado pelo custo que a empresa está ofertando, e o impacto da obsolência da produção. Conseguiram compreender alguma das nossas informações? Foi possível vocês entenderem o que nós quisemos passar com essas informações de análise de investimento, de análise de leasing ou, propriamente dizendo, análise do projeto? Verificar a possibilidade de um financiamento, qual o impacto que esse financiamento tem, calcular os seus custos, seja ele de proporção, seja ele para avaliação de resultado, que foi o que nós acabamos de apresentar. Vamos responder uma atividade? Vamos lá? Somente questões financeiras devem ser levadas em conta em uma análise de investimento? Será que realmente eu posso me pontuar somente com resultados financeiros para a minha decisão? Respondam para mim de uma forma bastante breve. Daqui a pouco nós voltamos com a última parte da nossa aula. Até já.
voltamos e estamos assim, tentando trazer informações a vocês sobre a teleaula. A aula volta-se à questão financeira. A questão financeira é um assunto bastante difícil. Não adianta vocês apenas tentarem avaliar a teleaula por meio de ações não práticas. Eu tentei ser mais didática possível. Nós estamos falando de cálculo financeiro que requer prática contínua. Para assimilar propriamente estes exercícios que nós aqui estamos apresentando, é preciso, primeiro, ouvir e depois aplicar. Se vocês conseguirem ouvir da onde tirou um determinado resultado e como que chegou ao outro, vocês compreenderão melhor o assunto que está sendo abordado. Eu recebi muitos questionamentos de que os alunos estão confusos, que vocês não estão compreendendo o que a teleaula está apresentando. Porém, eu avisei no comecinho da teleaula que seria cálculo. Por isso, prestar atenção, ouvir com atenção. Em segundo momento, voltar à prática passo a passo, isso eu já me disponibilizei a fazer por meio do fórum. Então, isso será realizado. Professor, eu não sei de onde saiu a receita líquida. A receita líquida, ela é dada. O que está difícil de compreender é que tem valores que vocês encontram e valores que são apresentados. As simulações das duas estruturas de demonstração de resultado de exercício apresentada são valores que eu apresento. Valores que vocês calculam são valores de projeções de investimento, que foi aquela que vocês viram, o cálculo de parcelas, o cálculo onde apresenta a soma total. Isso são valores que vocês irão encontrar. Fiquem despreocupados em relação a como encontrar esse resultado, porque eu vou aplicar ele passo a passo. Foi pedido o gabarito da atividade 1. Eu só vou encontrar aqui a atividade 1 para me lembrar o que eu havia solicitado. Prestem bastante atenção. Reflitam, depois respondam. Ou seja, reflitam, não há gabarito. Há análise de decisão aqui. Se o custo médio do capital de terceiros resultar em 2%, eu apresentei. O custo médio do capital de terceiro, ele é de 2%. E o resultado marginal, acima do 2%. Das operações executadas a partir desse recurso, se tiver em torno de 5, ou seja, a primeira projeção foi 2, o resultado foi 5. Esta empresa, ela sugere novas captações de recursos sem qualquer outra análise, ou seja, eu tenho um capital de terceiros de 2, resultado de 2. Em projeções de valores marginais, que nós acabamos de acabamos de entender, foi de 5. Eu preciso avaliar, eu preciso medir por meio de somente uma análise de 2 a 5%, ou eu preciso ter mais novos cálculos, eu preciso avaliar mercado, eu preciso entender de uma viabilidade econômica, eu preciso compreender a diferença de um leasing, de um financiamento, eu preciso ter a visualização de, propriamente dizendo, de administrador em buscar informações de viabilidade econômica. Seria possível? Seria que essas captações, será que eu posso somente me basear em cima de que antes eu tinha 2 e agora eu tenho 5? Eu não tenho que ter todos os cuidados necessários? É essa a resposta da atividade, tá certo? É uma análise, é exatamente uma análise, uma breve análise. Para fechar o nosso momento de aula, nós temos 10 minutinhos apenas, eu vou trazer fluxo de caixa. Não se preocupe com a estrutura do fluxo de caixa, que nós vamos estar passando, né, de uma forma bastante rápida, porque o nosso tempo é curto, mas a professora entra no fórum depois e explica item a item da nossa aula. Vamos lá? Vamos no nosso fórum? É importante, só para que possamos fechar essa importância da decisão de investimento,
que essa decisão financeira tomada com base apenas em valores apresentados pode comprometer o resultado da empresa. O mais importante não é o fluxo de caixa, mas sim o fluxo de caixa incremental. Ou seja, o que é esse fluxo de caixa incremental? O valor do ganho marginal, o aumento na análise de um projeto. Em uma importância de taxa de decisão de investimento, nós temos aqui financiamento à vista, tá? Não mais financiamento a prazo, que nós precisamos calcular os ingressos, as saídas, mas nós precisamos entender qual é o valor investido, no caso aqui 200 mil, e como acontecerá seu resultado. Vejamos. Nos valores atuais, esses valores vocês já conhecem. Esses são os valores que nós utilizamos lá no primeiro slide, no primeiro custo médio de capital calculado, onde nós temos resultado líquido de 84 mil. Depois temos os valores projetados. Esses valores projetados, aqui a diferença está no investimento. Nós estamos trabalhando então com uma receita líquida de 1.700.000. Este valor é um valor dado, não é um valor que vocês irão encontrar, é um valor apresentado. A diferença de estruturação aqui está na depreciação, porque ele tem valor residual a ser depreciável, então 200 mil. 170 mil de resultado antes do IR. Vamos aplicar 24% de imposto de renda e contribuição social, um resultado de líquido de 119 mil. E o fluxo de caixa incremental, ele fica da seguinte forma. Como ele foi aplicado um investimento, e essa análise, ela tem como diferencial o encargos, no caso, ela não contribui para encargos, e ela levanta as suas depreciações, ela reafirma a depreciação. Então, no fluxo de caixa incremental, eu tenho 500 mil de receita líquida, um custo variável de 250 mil, uma margem de 250 mil, um custo de despesas fixas, um resultado antes do imposto de renda de 50 mil, um imposto de 15 mil e um lucro líquido, então, de 35 mil. A base para analisar qualquer investimento no fluxo de caixa incrementado é os 35 mil. E isso se dá, então, ao projeto no qual nós vamos estar desmembrando os 235 mil para 12 meses. O valor do custo de oportunidade aqui foi de 220 mil, VPL calculado. Então, nós temos um percentual de projeto sem o VPL, que deu 18% de resultado, 10% de rentabilidade com VPL e um custo de oportunidade de 12%. Precisa ser avaliado os percentuais. Esses percentuais é o que precisa ser especificamente considerado. Impacto, então, neste fluxo de caixa. Vamos lá? O impacto desse fluxo de caixa está especificamente no seu VPL, no valor de investimento, e numa análise em desconsideração a possibilidade de aplicação de saldo de caixa. Então, não estamos aplicando o saldo de caixa, estamos avaliando por meio direto. Estão reforçando esses ingressos mensais aqui marginal, nos vale a estruturarmos a possibilidade do fluxo de caixa, mas ele sendo quebrado, ou seja, ele sendo em resultados no qual nós tínhamos 200 mil investido e desmembrado a 235 mil por 12, 19.583,33. Então, se nós viermos cada mês diminuirmos de 19.583,33, nós vamos encontrando os resultados que aqui nós estamos apresentando, tá certo? Essas informações, elas compõem a estruturação para chegarmos ao resultado do fluxo de caixa, que foi de 35 mil. Lembrando que essa apresentação para a base é sempre o cálculo à vista. O valor do leasing, naquele caso, foi de 200 mil, a uma taxa de juros de 1,2. Aqui,
o leasing foi parcelado com vencimento para 30 dias e a sua parcela será de R$ 9.640,41. Estruturação de novo de um fluxo de caixa, uma estruturação na qual vocês viram pela quarta vez somente hoje, né, que é o valor atual, e o valor projetado se dá, então, com o destaque na depreciação do bem. No caso aqui, essa depreciação, ela passa a ser de R$ 100 mil para depreciar o bem. Podemos, então, ter como valor interessado a ser analisado, que é o fluxo de caixa incremental por meio das parcelas estruturais, tendo um resultado líquido esse de 70 mil. O custo de oportunidade aqui é de 12%. O fluxo de caixa, ele vem então a fazer os seus ingressos dentro dos seus comparativos por meio de 14 mil de entrada e saída de 9 mil. O importante neste cálculo é entender o seu resultado. E tem como valor principal encontrar o leasing, que foi de 50.943,34. E o próximo acontece novamente a mesma estruturação de financiamento. Novamente nós temos a base para investimento, encontramos os valores projetados e o que nos interessa é o resultado, né? O fluxo de caixa resultante, este incremental, que se deu então em 112 mil. A estruturação dele, ele equivale igual aos demais. Podemos somente fazer um valor no qual nós tivemos um resultado de 152 mil gerado e o custo de oportunidade veio a ser de 34.060,72. É bom somente entendermos que o leasing do primeiro projeto do fluxo de caixa foi de 50.943, o financiamento 34.060. Isso teve uma diferença de imposto a ser aplicado de 16.882,62. Caros alunos, nós tivemos agora essa informação do fluxo de caixa, sendo o fluxo de caixa incrementado e o projetado, de uma forma de apresentação. Me comprometo novamente a vocês a estar explicando essa teleaula por meio do fórum. Devido ao nosso tempo, eu não tenho como estender o tempo, por isso as informações na qual eu consegui bater, que foi a base inicial, eu repeti por várias vezes para que vocês pudessem entender o que nós estávamos estruturando. O fluxo de caixa, ele ficou meio superficial. Então, o que eu vou fazer? Eu montar um material específico explicando o passo a passo do fluxo de caixa. Então, a partir de amanhã, no período das 6 horas da tarde, por média de 6 horas da tarde, esse material deveria estar sendo postado para que vocês possam entender exatamente como que acontece o fluxo de caixa projetado, como que acontece toda a estruturação. A professora precisava apresentar, então não tinha como eu entrar somente não tinha como eu ir aprofundando em alguns cálculos. Mas fica despreocupado que eu estarei explicando e estarei acessando o fórum, conversando com os tutores sobre o fórum, para que vocês possam ter contato direto comigo, se assim fizerem necessário. Eu vou estar encerrando, então, a nossa teleaula. Eu vou estar no chat atividade. Quero entrar no chat atividade, quero conversar com vocês agora no chat atividade. Tem material para nós estarmos desenvolvendo. Então, qualquer dúvida no chat, nós vamos estar explicando, tá certo? Temos aí 1 hora e pouco de contato ainda. Então, dentro desse período, nós vamos estar explicando, nós vamos estar debatendo, participem do chat, que eu vou estar junto com vocês explicando toda e qualquer dúvida voltada à nossa disciplina, toda e qualquer dúvida voltada à nossa aula de hoje, ok? Nos vemos no chat atividade, nos vemos no fórum, que estaremos conversando diretamente também, se for o caso, por e-mail. Um grande abraço a vocês, uma excelente semana. Até já. Tchau, tchau.